Minha família disse: essa viagem não é sobre você, é para os filhos da sua irmã. Enquanto passava o meu cartão para cada refeição, cada passeio, cada memória falsa. Quando meus filhos choraram perguntando: quando vai ser a nossa vez, minha irmã riu cruelmente. Nunca, vocês não merecem férias. Então eu sorri, arrumei minhas coisas em silêncio e congelei a conta no meio do almoço. No jantar, os cartões deles falharam. E foi aí que todos vieram correndo de volta. Sou uma enfermeira registrada de 34 anos que trabalha na UTI pediátrica, e achava que conhecia o estresse. Turnos de 12 horas cuidando de crianças em estado crítico, lidando com famílias em luto, tomando decisões em segundos que podem significar vida ou morte. Essa é a minha terça-feira comum. Mas nada, e eu digo nada, me preparou para o nível de manipulação e senso de direito que minha própria família me faria passar. Essa história começa há cerca de 8 meses, quando minha irmã Kylie, de 29 anos, me ligou aos prantos. O marido dela, Dean, tinha sido demitido do emprego na construção civil, e eles estavam com dificuldades financeiras com os 2 filhos, Lily, 8 anos, e Mason, 6 anos. Como irmã mais velha, sempre responsável, senti que era meu dever ajudar. Eu vinha economizando há anos, vivendo modestamente apesar de um bom salário de enfermeira, guardando dinheiro para o futuro dos meus próprios filhos Jasper, de 7 anos, e Elsie, de 5. Mary, eu não sei o que vamos fazer, Kylie chorava ao telefone. As crianças não param de perguntar sobre a viagem para Disney que prometemos no ano passado, e o Dean já está destruído por dentro. Você poderia nos ajudar? Só até ele encontrar outro trabalho? Meu coração se partiu por ela. Lembrei de quando era criança e as viagens prometidas não aconteciam por causa de problemas de dinheiro. Então comecei a ajudar. $500 aqui para mantimentos, 300 ali para as contas, até paguei o carro deles 2 vezes quando o seguro-desemprego do Dean atrasou. Em 6 meses eu tinha dado a eles quase $8.000 sem esperar nada em troca. $8.000 que poderiam ter sido para minha própria família. Mas família vem em primeiro lugar, certo? Então veio a ligação que mudou tudo. Mary. Meu Deus, você não vai acreditar nisso. A voz da Kylie vibrava de empolgação. O tio do Dean, aquele do Oregon que a gente mal conhecia, faleceu e deixou uma quantia para ele no testamento. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para finalmente levar as crianças para Disney World. Pode acreditar? Depois de tudo que passaram, e da minha ajuda financeira que manteve eles de pé, fiquei genuinamente feliz por eles. Eles mereciam algo bom. Isso é incrível. As crianças devem estar radiantes. Eles ainda não sabem, queremos fazer surpresa. Mas tem uma coisa, a voz dela mudou para aquele tom familiar que aprendi a temer ao longo dos anos. Aquele tom que significava que ela queria algo. Estávamos pensando, já que você nos ajudou tanto, talvez quisesse ir com a gente? Você e as crianças? Podíamos fazer uma grande viagem em família. Minha reação imediata foi empolgação. Jasper e Elsie nunca tinham ido à Disney, e eu vinha tentando economizar há anos para levá-los. Parece maravilhoso. Quando vocês estão pensando? No mês que vem. Eu sei que é em cima da hora, mas queremos ir nas férias de primavera das crianças. O negócio é que ela hesitou, e eu quase podia ouvir as engrenagens girando. Já reservamos tudo para nossa família, e o dinheiro ainda está apertado mesmo com a herança. Estávamos pensando se você poderia cuidar da parte da sua família? Sabe, passagens, hotel, ingressos, alimentação. Você ganha bem no hospital, e não tem tantas despesas quanto a gente. Eu deveria ter visto os sinais imediatamente. Deveria ter feito mais perguntas. Deveria ter confiado no meu instinto, que já estava acendendo um alerta. Mas fiquei tão empolgada com a possibilidade de finalmente dar uma viagem mágica aos meus filhos que ignorei todos os sinais. De quanto estamos falando? Perguntei. Bem, para as 2 famílias provavelmente uns $12.000 no total. Mas pensa só, Disney World. As crianças vão guardar isso para a vida toda. $12.000? Era quase metade do que eu tinha economizado em 3 anos de orçamento cuidadoso. Mas a Kylie estava certa. Memórias não têm preço, e depois de ter ajudado eles na fase difícil, com certeza fariam questão de tornar isso especial para todas as crianças. Ok, eu disse. Vou checar minhas finanças, mas acho que consigo fazer funcionar. As semanas seguintes foram uma correria de planejamento. Kylie tomou conta de tudo. Passagens, hotéis, reservas de restaurantes, fast pass para os brinquedos. Insistiu em cuidar dos detalhes porque tinha mais tempo para pesquisar. Eu estava fazendo turnos extras para cobrir os custos, então fiquei grata por deixar ela cuidar da organização. Sinal de alerta número 2. Quando pedi para ver o itinerário, Kylie foi vaga. Não se preocupe com isso. Eu organizei tudo. Só traga dinheiro para gastar e seus cartões de crédito caso precisemos de um reforço para emergências. Sinal de alerta número 3. Quando mencionei a viagem para minha mãe, ela ficou em silêncio. Você tem certeza disso, Mary? A Kylie comentou algo sobre isso ser especialmente para os filhos dela. Ignorei as preocupações da minha mãe. Com certeza a Kylie não me manipularia assim. Somos irmãs.
Isso seria uma linda experiência de união familiar. Na noite antes da viagem, eu estava arrumando as malas quando Jasper entrou no meu quarto, praticamente pulando de empolgação. Mamãe, você acha que vamos conhecer o Mickey Mouse? Espero que sim, querido. E a gente vai poder ir na Space Mountain? O Tommy da escola disse que é o melhor brinquedo de todos. Vamos tentar ir em muitos brinquedos, meu amor. Elsie, minha filha de 5 anos, subiu na cama agarrada a Minnie de pelúcia. A gente vai dormir no Castelo das Princesas? Vamos ficar num hotel perto dos parques, minha princesa. Vai ser mágico. Eu deveria ter desconfiado quando Kylie nos colocou em hotéis diferentes. As crianças vão se divertir mais podendo fazer noite do pijama com os primos, ela explicou. Pareceu razoável na hora. Na manhã da viagem, coloquei meus filhos no carro, fui até o aeroporto e encontrei a família da Kylie no portão de embarque. As crianças estavam empolgadas tagarelando, e até o Dean parecia mais animado do que eu via em meses. Muito obrigado por tornar isso possível, Dean disse discretamente, me puxando de lado. Sei que a Kylie falou da herança, mas honestamente ainda estamos com a grana apertada. Essa viagem significa tudo para as crianças. Algo no tom dele me fez hesitar, mas empurrei as preocupações para longe. Estávamos no aeroporto. As crianças estavam animadas. Não dava mais para voltar atrás. O voo foi o primeiro sinal do que estava por vir. Kylie de alguma forma conseguiu assentos melhores para a família dela, enquanto meus filhos e eu permanecemos nos nossos assentos originais na econômica. 5 fileiras atrás. Quando questionei, Kylie deu de ombros, tivemos sorte com o upgrade de última hora. Não se preocupe, é só um voo de 3 horas. Observei meus filhos pressionarem os rostinhos nas pequenas janelas da econômica enquanto os primos se espalhavam nos assentos melhores, recebendo lanchinhos extras e atenção. Jasper olhou para mim, confuso. Mamãe, por que a gente não está sentado com a tia Kylie? Às vezes os voos se confundem, querido. Mas vamos estar todos juntos na Disney. Ah, como eu fui ingênua. Pousamos em Orlando e achei que todos iríamos juntos para os hotéis. Errado de novo. Kylie havia reservado um serviço de transporte só para a família dela, enquanto meus filhos e eu fomos de ônibus coletivo, apertado e cheio de outras famílias cansadas. No hotel, o próximo sinal de alerta praticamente me deu um tapa na cara. Não estávamos hospedados no mesmo resort. A família da Kylie estava no Disney's Grand Floridian Resort and Spa, um dos hotéis mais caros da Disney. Meus filhos e eu estávamos num hotel econômico, a 15 minutos dos parques. Por que não estamos no mesmo hotel? Perguntei quando Kylie me ligou à noite. Ah, o Grand Floridian estava completamente lotado quando tentei adicionar mais quartos. Mas não se preocupe. Seu hotel tem transporte para os parques. A gente se encontra amanhã cedinho. Naquela noite coloquei meus filhos nas camas de casal do nosso quarto simples de hotel, sabendo que os primos provavelmente estavam curtindo amenidades de luxo. Jasper estava decepcionado, mas tentando ser forte. Tudo bem, mamãe. Amanhã a gente vai ver o Mickey Mouse. É isso mesmo, amor. Amanhã vai ser mágico. Na manhã seguinte, coloquei meus filhos no ônibus do hotel às 7 horas para encontrar a família da Kylie na entrada do Magic Kingdom. Eles chegaram 20 minutos atrasados, tendo caminhado tranquilamente do resort direto para o parque. Desculpa o atraso. O monorail atrasou, disse Kylie alegremente sem mencionar que meus filhos estavam esperando no calor da Flórida. E foi aí que o verdadeiro pesadelo começou. Kylie havia impresso um itinerário detalhado, mas não era para as duas famílias. Era especificamente feito para os interesses e idades dos filhos dela. Cada Fast Pass era para brinquedos que Lily e Mason queriam experimentar. Cada refeição com personagens estava marcada para horários que funcionavam com os cochilos deles. Cada plano girava em torno da família dela, com a suposição de que meus filhos e eu apenas acompanharíamos e agradeceríamos por isso. Dumbo, o elefante voador, anunciou Kylie consultando sua prancheta. E Lily e Mason amam esse brinquedo. Jasper levantou a mão hesitante. A gente pode ir na Space Mountain? Kylie mal olhou para ele. Só mais tarde, se der tempo. Hoje é tudo sobre os brinquedos dos pequenos. Por pequenos, ela queria dizer os filhos dela. Meu Jasper de 7 anos era mais velho que o Mason, mas de alguma forma toda aquela viagem tinha sido planejada em torno do que o Mason queria fazer. O primeiro sinal da verdadeira atitude da Kylie veio no almoço. Estávamos andando pelo Magic Kingdom havia 4 horas, seguindo o cronograma rígido dela, indo em todas as atrações que os filhos dela queriam enquanto os meus esperavam pacientemente pela vez deles em algo mais apropriado para a idade. Quando sentamos em um restaurante com personagens, Kylie imediatamente me entregou a conta. Essa é com você, né? Quer dizer, você disse que cuidaria das refeições. A conta era de $280 para os 6. Paguei sem reclamar, mesmo sabendo que Kylie havia pedido os itens mais caros do cardápio para a família dela, enquanto sugeria que meus filhos dividissem um prato, já que são pequenos. Depois do almoço, Elsie começou a chorar. Estava cansada, sobrecarregada e desesperada para conhecer as princesas.
Havia uma fila ali perto para encontrar a Anna e a Elsa, as favoritas dela. A gente pode entrar na fila, por favor? Pedi a Kylie. A Elsie está esperando o dia inteiro para isso. Kylie consultou o cronograma e franziu a testa. Isso vai bagunçar os horários do Fast Pass. A Lily nem liga mais pra Frozen, agora é fã da Moana. Talvez mais tarde? Mais tarde nunca chegou. Passamos o dia inteiro seguindo o itinerário da Kylie, e toda vez que eu sugeria algo que meus filhos queriam fazer, era descartado como fora do cronograma, ou não interessante para todos. À noite, Jasper estava exausto e desapontado. Já tínhamos passado 8 horas na Disney e ele não tinha ido em uma única atração que o empolgava. Elsie teve um colapso, porque passamos 4 vezes pela área das princesas sem parar. Amanhã vai ser melhor, prometi a eles enquanto voltávamos no nosso ônibus de hotel econômico. A gente vai fazer mais coisas que vocês querem. Kylie ligou naquela noite com o itinerário do dia seguinte. Era mais do mesmo. Cada atividade escolhida especificamente para agradar os filhos dela, assumindo que os meus estariam felizes só por estarem incluídos. O segundo dia foi, de alguma forma, ainda pior. Começamos no Animal Kingdom, seguindo mais um dos cronogramas engessados da Kylie. As 4 primeiras atrações eram todas voltadas para o gosto dos filhos dela, enquanto os meus iam atrás, perguntando esperançosos quando seria a vez deles. O ponto de ruptura veio no almoço. Estávamos comendo em um restaurante africano caro, e mais uma vez me entregaram a conta, cifrão 310 dessa vez. Mas isso nem foi a pior parte. Elsie, minha doce menininha de 5 anos, estava carregando sua mini de pelúcia o dia inteiro, esperando conseguir autógrafos dos personagens. Ela tinha sido tão paciente, tão boazinha, mesmo sem fazer nada do que vinha sonhando. Quando terminamos de comer, ela olhou para Kylie com aqueles olhinhos cheios de esperança. A tia Kylie, quando vai ser a nossa vez de escolher o que fazer? Kylie mal tirou os olhos do celular, onde estava conferindo o próximo horário do Fast Pass. Como assim? Eu e o Jasper ainda não escolhemos nenhum brinquedo ou personagem. Quando vai ser a nossa vez? O olhar que Kylie lançou para minha filha foi algo que eu nunca vou esquecer. Frio e indiferente, quase incomodado com o fato de uma criança de 5 anos ter ousado perguntar quando poderia aproveitar suas férias. Essa viagem não é sobre vocês dois, disse Kylie, sem emoção. É para Lily e o Mason. Eles passaram por muita coisa esse ano com o pai perdendo o emprego. Eles merecem essas férias. O rostinho da Elsie se desmanchou, mas ela tentou segurar o choro. Mas a gente também tá na Disney. A voz da Kylie ficou mais dura. Sua mãe tem um bom emprego. Vocês têm coisas o tempo todo. A Lily e o Mason precisavam dessa viagem mais do que vocês. Senti minha pressão subir, mas antes que eu pudesse intervir, Jasper falou. A voz dele, com apenas 7 anos, saiu pequena e confusa. Quando vai ser a nossa vez? A gente tá aqui há 2 dias e não fez nada do que queria. Foi quando Kylie disse as palavras que mudaram tudo. As palavras que revelaram exatamente o tipo de pessoa que minha irmã realmente era. Ela olhou diretamente para os meus filhos, meus bebês, que não tinham feito nada além de serem pacientes, gentis e esperançosos. E disse algo que até hoje faz meu sangue ferver. A vez de vocês. Para ser sincera, algumas crianças ganham viagens para Disney. E outras crianças apenas acompanham. É assim que a vida funciona. Elsie começou a chorar. Mas não era aquele choro manhoso de criança cansada. Eram soluços de partir o coração, de uma menininha que acabou de ouvir que não era digna de viver a magia. Jasper abraçou a irmã, com lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, tentando consolá-la enquanto lidava com a própria decepção. E por que a gente veio, se não é para nós? Jasper sussurrou. Kylie deu de ombros. Sua mãe quis vir, então deixamos vocês acompanharem. Mas não confundam as coisas, essa viagem não é de vocês. Eu vi vermelho. De verdade. Minhas mãos tremiam de raiva ao olhar para essa mulher que compartilha o mesmo DNA que eu, que acabará de destruir emocionalmente meus filhos. Por quê? Por estarem animados com a Disney? Por terem esperança? Mas em vez de explodir, em vez de fazer um escândalo na frente das crianças, fiz algo que até me surpreendeu. Eu sorri. Sabe de uma coisa, Kylie? Você tá absolutamente certa. Ela ergueu as sobrancelhas, claramente esperando uma briga. Essa viagem é pros seus filhos. E sabe o que mais? Então você deveria pagar por ela. Levantei calmamente, peguei Elsie no colo e segurei a mão de Jasper. Vamos, meus amores. Vamos voltar pro nosso hotel. E aonde você vai? Kylie gritou atrás de mim. Temos Fast Pass pro Kilimanjaro Safaris daqui a 1 hora. Aproveite seu safari, respondi sem olhar para trás. Me manda fotos. De volta ao hotel, abracei meus filhos chorando e deixei que colocassem tudo para fora. Elsie não parava de perguntar por que a tia Kylie era tão má, porque eles não podiam ir nos brinquedos que queriam. Porque não eram bons o bastante para terem suas próprias férias. Às vezes os adultos fazem escolhas ruins, minha menina. Mas isso não significa que tem algo de errado com você. Você e o Jasper são perfeitos do jeitinho que são.
Depois que eles finalmente dormiram, sentei na cama com meu notebook e comecei a fazer as contas. Nos últimos 3 dias eu tinha pago por todas as passagens aéreas, cifrão 2.400. Hotel de luxo da família da Kylie, cifrão 1.800 por 3 noites. Nosso hotel econômico, cifrão 450 por 3 noites. Ingressos para os parques, cifrão 2.100. Todas as refeições, cifrão 850 até o momento. Lembrancinhas que os filhos da Kylie quiseram, cifrão 300. Transporte Fast Passes extras, cifrão 400. Total até agora, cifrão 8.300. Ajuda financeira nos 6 meses anteriores, cifrão 8.000. Prejuízo total, cifrão 16.300. E ainda restavam 4 dias de viagem, com a Kylie esperando que eu continuasse bancando as férias dos sonhos dela enquanto tratava meus filhos como bagagem indesejada. Abri o aplicativo do banco e olhei para a nossa conta conjunta, aquela que a Kylie tinha acesso em caso de emergência durante a viagem. A mesma conta em que eu havia transferido cifrão 15.000 especificamente para essa viagem, confiando que minha irmã não abusaria disso. Então, fiz uma ligação. Alô, aqui é Mary Martinez. Gostaria de reportar uma atividade suspeita na minha conta e congelar todos os cartões vinculados imediatamente. Claro, senhora Martinez. Pode descrever a atividade? Alguém está fazendo compras não autorizadas com minhas informações. Quero todos os cartões congelados até que eu possa revisar os gastos. Perfeitamente. Todos os cartões vinculados à conta terminada em 4.739 estão congelados. Para reativá-los, será necessário ir até uma agência ou retornar esta ligação com verificação. Perfeito. Obrigada. Desliguei e senti uma calma tomar conta de mim como não sentia havia meses. O dia seguinte prometia ser interessante. Na manhã seguinte, acordei cedo e fiz as malas. Tomei uma decisão durante aquela noite sem dormir, abraçando meus filhos chorando. Nós iríamos embora. Não só do hotel, de Orlando inteiro. Reservei passagens de volta para casa naquele mesmo dia e comecei a carregar as malas no carro alugado. Meus filhos acordaram confusos, mas animados quando contei que faríamos uma aventura diferente. A gente vai para casa? Jasper perguntou. Vamos viver um dia mágico só nosso, respondi. Só nós 3. Vamos fazer tudo o que vocês quiserem. Dirigi até a Universal Studios. Pela primeira vez em 3 dias, vi o rosto dos meus filhos brilhar com alegria genuína. Jasper foi em todas as montanhas russas em que tinha altura suficiente 2 vezes cada. Elsie conheceu todos os personagens que sonhava e conseguiu autógrafos na sua mini de pelúcia, com personagens da Universal que brincaram com ela com carinho. Almoçamos sorvete, fomos em brinquedos sem roteiro, sem planos. Apenas nos divertimos. Diversão de verdade. Daquela que não se agenda nem se controla. Por volta das 14 horas, meu celular começou a tocar. A primeira ligação da Kylie veio enquanto estávamos na atração da múmia. Deixei ir para o correio de voz. A segunda veio 20 minutos depois. Depois uma terceira. E então os textos começaram a chegar. Mary, onde você está? Era para nos encontrarmos no Epcot em 1 hora. Alô? Temos reserva para jantar às 6. Você precisa estar aqui. Você tá mesmo me ignorando agora? Temos Fast Passes. Coloquei o celular no silencioso e foquei nos meus filhos. Jasper tinha acabado de vencer o medo da maior montanha-russa do parque, e Elsie tinha convencido uma funcionária a lhe dar orelhinhas da Minnie de graça porque foi muito educada. Aquilo, sim, era o que uma viagem em família deveria ser. Os fogos reais começaram por volta das 17 horas. O tom da Kylie passou de irritada para desesperada. Mary, meu cartão foi recusado na loja de presentes. Deve ser algum engano. Me liga agora. Mary, o cartão do Dean também não tá funcionando. Não conseguimos pagar o jantar. Onde você está? Isso não tem graça. Estamos presos na Disney sem dinheiro. Me liga de volta agora. Finalmente atendi o telefone às 18 horas, enquanto meus filhos comiam pizza em formato de personagem e agiam como as crianças felizes que mereciam ser. Oi, Kylie, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nossos cartões não funcionam. Não conseguimos pagar nada. Temos reserva no California Grill em 1 hora e o Dean acabou de passar vergonha tentando pagar um pretzel do Mickey. Poxa, que terrível, falei, sem soar nem um pouco arrependida. Mary, isso não é uma brincadeira. Precisamos que você venha pagar o jantar e precisamos descobrir o que houve com os cartões. Na verdade, eu sei exatamente o que houve com os cartões. Silêncio do outro lado da linha. Congelei nossa conta conjunta hoje de manhã. Curioso como os bancos levam segurança a sério quando você reporta atividade suspeita. Você, o quê? Relatei que alguém estava fazendo compras não autorizadas com meu dinheiro. Tecnicamente verdade, já que eu nunca autorizei você a gastar meu dinheiro numa viagem que claramente não era para os meus filhos. E Mary, você não pode estar falando sério. Estamos presos aqui.
Ainda faltam 3 dias. Presos? Kylie, você tem aquele dinheiro da herança que o Dean mencionou, não tem? O dinheiro que tornou essa viagem possível? O silêncio durou tanto que achei que a ligação tivesse caído. Kylie, ainda tá aí? A herança? A voz dela saiu fraca. Na verdade, não existia herança. E aí estava. A verdade que eu suspeitava, mas não queria acreditar. Então você mentiu. Estávamos desesperados. O Day está desempregado há quase 8 meses, não algumas semanas como eu disse. Estamos atrasados com tudo, aluguel, carro, cartões. As crianças não paravam de perguntar sobre a Disney, e eu só. Eu pensei que se conseguisse te convencer a pagar, a gente daria a elas uma semana perfeita antes de tudo desabar. Então você me manipulou para bancar as férias da sua família mentindo sobre dinheiro. E ainda fez questão de garantir que meus filhos tivessem uma experiência miserável para que os seus tivessem uma viagem perfeita? Não era para ser assim. Você disse para minha filha de 5 anos que algumas crianças só acompanham Kylie. Fez meu filho perguntar quando seria a vez dele na Disney. Tratou meus filhos como cidadãos de segunda classe numa viagem que eu estava pagando completamente. Eu sinto muito, eu só. Não, você não sente. Você está em pânico porque a carona grátis acabou. Ouvi a voz do Dean ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Kylie agora chorava. Mary, por favor, a gente não tem como voltar para casa. As passagens foram no cartão de crédito que já está estourado. Se você não ajudar, estamos literalmente presos aqui. Parte de mim, a parte antiga, aquela que sempre foi a irmã mais velha responsável, quis ceder. Quis resolver tudo, como sempre fazia. Mas então olhei para o outro lado do restaurante e vi meus filhos. Jasper ajudava Elsie a cortar a pizza, os dois rindo de algo na página de atividades do menu infantil. Felizes. Tranquilos. Finalmente sendo crianças em férias. Sabe de uma coisa, Kylie? Tenho uma sugestão. Qualquer coisa. Por favor, liga para a mamãe e pro papai. Liga para os pais do Dean. Liga para uma daquelas operadoras de cartão que você mencionou. Se virem como os adultos que vocês deveriam ser. E Mary, vou desligar. Meus filhos e eu estamos ocupados curtindo as férias que nós merecemos. Desliguei e desliguei o celular completamente. Passamos o resto da noite no Universal City Walk, comendo sobremesa e assistindo artistas de rua. Meus filhos brilhavam de alegria, e percebi que era a primeira vez em meses que me sentia verdadeiramente orgulhosa de uma decisão que tomei pela minha família. Na manhã seguinte, voamos de volta para casa. No aeroporto, liguei o celular novamente e vi 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. As mensagens contavam uma história, vinda da Kylie. Súplicas cada vez mais frenéticas por ajuda, seguidas de raiva, depois tentativas de culpa e manipulação. Do Dean, mensagens pedindo desculpas, explicando que sabia do plano da Kylie, mas estava desesperado demais para impedi-la. Da minha mãe, a Kylie me ligou chorando. O que aconteceu na Flórida? Do meu pai, sua irmã disse que você os abandonou na Disney World. Por favor, ligue para a gente. E então, a mensagem final da Kylie, enviada às 2 da manhã. Tivemos que ligar pro irmão do Dean para conseguir dinheiro de emergência para voltar. As crianças choraram o último dia inteiro perguntando onde você, o Jasper e a Elsie estavam. Espero que esteja feliz. Você arruinou as férias deles. Eu fiz um print dessa mensagem. Ia guardar para sempre como lembrança de quão distorcida era a realidade da Kylie. Os dias seguintes foram um turbilhão de drama familiar. Meus pais ligaram várias vezes depois de ouvirem a versão da Kylie, na qual eu era a vilã que os abandonou por causa de uma briguinha. Deixei ela contar a história primeiro. Deixei ela se pintar como a irmã incompreendida, a vítima cujos filhos tiveram as férias mágicas arruinadas pela tia cruel e egoísta. Depois, compartilhei os prints. Todas as mensagens. Cada mentira manipuladora. Cada comentário cruel que ela fez sobre meus filhos não merecerem tratamento igual. Também compartilhei o levantamento financeiro, enquanto eu havia gasto ao longo dos meses ajudando-os, e quanto paguei pela viagem à Disney que, segundo ela, tinha sido financiada por uma herança fictícia. Meus pais ficaram horrorizados. Mas não comigo, com a Kylie. Mais de $16.000. Minha mãe sussurrou durante a ligação. Você deu tudo isso, e ela ainda tratou o Jasper e a Elsie daquele jeito? A história da herança foi completamente inventada, confirmei. Ela me manipulou para pagar pelas férias da família inteira e ainda fez questão de garantir que meus filhos fossem infelizes, para que os dela tivessem uma viagem perfeita. E o que ela disse para as crianças? A voz do meu pai estava carregada de raiva. E isso é imperdoável, Mary. Aqueles pequenos não mereciam aquilo. A história se espalhou rapidamente pela família. A Kylie cometeu o erro de tentar angariar apoio dos parentes contando sua versão de vítima, sem perceber que eu tinha provas de tudo. Tios e tias que inicialmente tinham compaixão mudaram de ideia ao ver a verdade. Até a sogra da Kylie, que sempre a defendia, ficou horrorizada ao saber como meus filhos foram tratados. A melhor parte? Vários membros da família começaram a fazer perguntas detalhadas sobre essa tal herança que ela alegava existir.
Sob pressão, a história dela desmoronou completamente, e ficou claro que ela vinha mentindo para várias pessoas sobre a situação financeira e os supostos empregos do Dean. Dean, aliás, me ligou diretamente para se desculpar. Mary, me desculpa. Eu sabia que o que a Kylie planejava era errado, mas eu estava desesperado. Ver meus filhos tão animados com a Disney, mesmo sabendo que a gente não podia pagar. Eu deveria ter impedido. Deveria ter contado a verdade. Deveria mesmo respondi. Mas quem mentiu por meses me manipulou e abusou emocionalmente dos meus filhos foi a Kylie. A responsabilidade é dela, não sua. Existe alguma chance de a gente fazer um plano para te pagar de volta? Eu sei que a gente te deve milhares de dólares. Eu já vinha pensando nisso. Dean, não vou fingir que o dinheiro não importa. Mas, sinceramente, não estou esperando o reembolso. Considere isso uma lição cara sobre limites familiares. Eu entendo. E Mary, para ser sincero, a Kylie não é mais a mesma desde que voltamos. Acho que ela finalmente percebeu o que fez. Isso foi há 3 meses. Desde então minha vida mudou bastante, para melhor. Coloquei limites bem claros com a Kylie. Nada de ajuda financeira. Nada de resolver os problemas dela. Nada de assumir o papel da irmã mais velha responsável que conserta tudo. Ela mandou várias mensagens de desculpas, mas todas com o mesmo padrão. Desculpa se você se sentiu magoada, mas eu só estava tentando ajudar meus filhos. Repare, nunca pediu desculpa por mentir, manipular ou machucar meus filhos. Ela está arrependida de eu ter me magoado, não do que ela fez. Há uma diferença enorme. Meus filhos, por outro lado, estão ótimos. Fizemos nossa própria viagem à Disney 2 meses depois, só nós 3, e foi tudo o que a primeira deveria ter sido. Jasper foi 4 vezes na Space Mountain. Elsie conheceu todas as princesas do parque e encheu um caderno de autógrafos. Mais importante ainda, eles aprenderam que a felicidade deles importa, que eles merecem ser tratados com gentileza e respeito. E que às vezes os melhores momentos em família acontecem quando você deixa os membros tóxicos para trás. A perda financeira doeu. Não vou mentir sobre isso. Perder mais de 16 mil dólares sendo mãe solo e trabalhando na área da saúde não é algo fácil de recuperar. Mas eu aprendi algo inestimável. Nenhum valor justifica permitir que alguém trate seus filhos como menos do que eles são. O casamento da Kylie vem enfrentando dificuldades desde o desastre da Disney. Dean conseguiu um novo emprego, mas o estresse financeiro por tudo que estava se acumulando foi demais. Eles tiveram que se mudar para a casa dos pais do Dean quando não conseguiram mais pagar o aluguel. E dizem por aí que a Kylie ainda está tentando dar um jeito de colocar a culpa da situação em outra pessoa. Meus pais ainda mantêm contato com a Kylie, mas o relacionamento mudou. Eles não tomam mais automaticamente o lado dela nem esperam que eu seja a que abre mão de tudo pela paz familiar. Também deixaram claro que Jasper e Elsie são sempre bem-vindos nos encontros da família, mas qualquer evento planejado pela Kylie terá que ser bancado por ela mesma. A atualização mais satisfatória veio no mês passado, quando minha prima comentou que a Kylie tinha pedido dinheiro para uma pequena viagem em família. Só algo simples para os filhos. A resposta da minha prima? Por que você não pede para Mary? Ela te ajudou com aquela viagem para Disney, né? Segundo minha prima, a cara da Kylie foi impagável. Mas a verdadeira vitória não foi a humilhação da Kylie. Foi a conversa que tive com o Jasper algumas semanas atrás. Ele estava contando sobre um amigo da escola cuja família estava planejando uma viagem ao parque Six Flags. E como o menino estava preocupado que a irmã mais nova fosse estragar a diversão, querendo fazer coisas de criança pequena. Viagens em família não deviam ser assim, disse Jasper pensativo. E quando a gente viaja, todo mundo devia se divertir. É isso que torna especial. Meu filho de 7 anos aprendeu mais sobre justiça, gentileza e lealdade familiar observando o comportamento horrível da tia do que aprenderia com uma dúzia de sermões. Às vezes, as melhores lições vêm ao ver exatamente o que não se deve fazer. E eu? Estou namorando alguém agora, um homem maravilhoso chamado Michael que trabalha como paramédico. Quando contei para ele a história da Disney, a reação dele foi imediata e clara. Quem trata crianças assim não é família. Você fez a coisa certa. É revigorante estar com alguém que entende que proteger seus filhos não é negociável, mesmo que isso signifique enfrentar familiares. Estamos planejando uma viagem juntos neste verão. Michael, a filha dele Lisa, sim, um nome diferente agora para evitar confusão, e meus filhos. Vamos para Yellowstone, e já planejamos atividades que todas as crianças vão aproveitar, porque é isso que famílias saudáveis e normais fazem. Kylie ainda tenta entrar em contato às vezes, geralmente quando precisa de algo. A última mensagem chegou há 2 semanas. Mary, eu sei que as coisas ficaram estranhas entre a gente, mas o Dean teve corte de horas no trabalho e estamos com dificuldades até para comprar comida. Você poderia ajudar só dessa vez? Prometo que pago depois. Mostrei a mensagem para o Michael, que só balançou a cabeça e riu. Ela realmente acha que você vai cair na mesma manipulação de novo? Minha resposta para Kylie foi simples. Não. Só isso. Não foi não por quê? Nem não, mas aqui vão alguns recursos.
Apenas não. E foi uma sensação incrível. A verdade é que cortar a Kylie financeira e emocionalmente foi a melhor coisa que já fiz pela minha família. Meus filhos aprenderam que merecem respeito e gentileza. Eu aprendi que ser a irmã responsável não significa ser capacho. E a Kylie aprendeu que ações têm consequências, mesmo quando se trata de família. Ainda recebo mensagens de parentes, sugerindo que já passou tempo demais e que talvez eu devesse perdoar e esquecer, pelo bem da união familiar. Para essas pessoas, eu digo o seguinte: eu não guardo rancor, mas também não esqueço quando alguém me mostra exatamente quem é. A Kylie me mostrou que é capaz de mentir, manipular e abusar emocionalmente de crianças para conseguir o que quer. Mostrou que enxerga meus filhos como menos merecedores de felicidade do que os dela. Esse não é o tipo de pessoa que quero influenciando meus filhos. E certamente não é o tipo de pessoa que merece minha confiança ou meu dinheiro. Algumas pessoas podem dizer que minha resposta foi extrema, que família perdoa família, não importa o quê. Para essas pessoas, eu pergunto: quantas vezes eu devo permitir que alguém machuque meus filhos antes de dizer basta? Para mim, a resposta foi: uma vez. Só uma vez. Meus filhos estão felizes, saudáveis e aprendendo a se valorizar como merecem. Estou reconstruindo minha vida financeira, mas emocionalmente estou mais forte do que estive em anos. E a Kylie? Bem, a Kylie está aprendendo a resolver os próprios problemas pela primeira vez na vida adulta. Às vezes, a melhor vingança não é elaborada nem dramática. Às vezes, é simplesmente recusar ser a vítima de alguém. Às vezes, é apenas dizer não e realmente querer dizer isso. E às vezes, é congelar o acesso de alguém ao seu dinheiro bem na hora em que ela mais precisa. E assistir de longe enquanto tenta se explicar por não conseguir bancar a viagem que dizia poder pagar. Essa parte também foi bem satisfatória. A atualização para quem está perguntando sobre a situação atual da Kylie. Ela e o Dean ainda estão juntos, mas por pouco. Estão morando com os pais dele há 4 meses, e segundo os comentários da família, a convivência está difícil. A mãe do Dean aparentemente tem muitas opiniões sobre a forma como a Kylie lida com o dinheiro, e não tem problema nenhum em compartilhá-las. A Kylie precisou arranjar um emprego de meio período pela primeira vez desde que os filhos nasceram e está trabalhando no varejo, numa loja de roupas no shopping. No mesmo shopping onde costumava fazer compras com o dinheiro que eu mandava para emergências. As crianças, pelo que soube, estão bem. Lily e Mason às vezes perguntam por Jasper e Elsie, e eu já deixei claro, por meio de outros familiares, que meus filhos ficariam felizes em ter encontros supervisionados com os primos, ênfase em supervisionados. Eu não vou punir crianças pelo comportamento da mãe, mas também não vou colocar meus filhos novamente em uma situação onde possam se machucar. Dean conseguiu um emprego melhor recentemente, então eles estão esperançosos de sair da casa dos pais dele em breve. Mas a Kylie ainda não me procurou para pedir desculpas. Uma desculpa de verdade: não sinto muito que você se sentiu assim. Então nosso relacionamento permanece exatamente onde deveria estar, inexistente.